Olá, segundo ano. E aí, como estão vocês? Como foram de final de semana? Aproveitaram bastante, se divertiram? Aproveitaram também os feriados durante a semana? Vamos para a nossa aula de português. Vamos também começar essa semana nossas avaliações. Teremos nossa revisão de português, né? Certo? Mas vamos para nosso assunto. O que é um parágrafo? Vamos aprender hoje. Nossa atividade das 56 a 59. Aí eu vou apresentar para vocês uma amiguinha chamada Maria Espaço Vago. Na verdade, ela é um parágrafo. Ela diz: meu espaço equivale a 2 dedinhos seus. Características: gosto de ficar sempre no início do assunto e sempre mando o senhor alfabeto chegar para lá. Vamos entender mais sobre isso. O parágrafo serve para organizar o texto escrito, né? Destacar a fala dos personagens, mostrar quem está falando, facilitar a leitura e a compreensão para que a pessoa entenda o que foi escrito ou quem está escrevendo, e organizar o sentido do texto, né? Não colocar o que está no meio, vir para o fim, o que está no fim, para o início. Ter um início, meio e um fim. Que todo texto tem que ter início, meio e fim. Aí eu coloquei outra explicação. Alguns textos são divididos em blocos, em pedaços. Blocos são pedaços. Chamados parágrafos, que são indicados por um espaço na margem esquerda, aquela linha que tem no caderno, da primeira linha de cada bloco. Existem textos escritos em versos, que são as cantigas, as letras de canções, que não possuem parágrafos. Ela pode vir direto. Aí eu coloquei que é importante associar o conjunto de informações que constitui uma cena de uma história. Eu preferi pegar a cena de Chapeuzinho Vermelho, que diz assim: o lobo mau olhou para Chapeuzinho Vermelho com muita esperteza e disse: por que você não corta o caminho e aproveita para colher flores para sua vovozinha? Então respondeu Chapeuzinho Vermelho: obrigado, senhor lobo. É uma ótima ideia. Você já reparou quantos parágrafos teve? Parou para ela a fala dos personagens? Não existe tamanho exato do parágrafo. O tamanho do parágrafo é escolhido de acordo com o texto que você quer fazer. Assim ele deve apresentar, não deve ser nem tão longo, nem tão pequeno, deve ser de tamanho moderado. Como é que eu termino um parágrafo? Termina quando você termina o grupo daquelas ideias que você estava pensando e passa para o centro de outro interesse dentro do assunto que você está falando, certo? Por exemplo, se você está falando sobre a alimentação, dentro de alimentação você pode falar de frutas, você pode falar que faz bem ao corpo, você pode falar como fazer os alimentos. Então, isso é uma organização de um texto. Eu coloquei aí 2 páginas, né, de cadernos, uma com margem e outra sem margem. A com margem é essa que tem essa linha vermelha e sem margem é essa que tá sem a linha vermelha. Tanto um como o outro, você tem que dar 2 dedinhos, afastar 2 dedinhos do canto sem margem e do canto com margem, que é essa linha vermelha, para poder começar a escrever e começar a escrever com letra maiúscula, certo? Então, o que foi que nós aprendemos? Que os parágrafos, né, existem para dar ideia, organizar o texto, ver a fala dos personagens. Tem que ter início, meio e fim, certo? Eu coloquei aí uma breve ilustração para vocês poderem entender melhor como funciona, certo? Um beijão para vocês e assistam. Parágrafos. O que é? Como
como usá-los? Primeiro, siga Registro Interativo no Instagram e no YouTube. Deixe seu like, compartilhe com seus colegas e bom estudo. Parágrafos são espaços de 2 dedos antes do início das frases. Cada parágrafo representa uma ideia. Por isso, ao final da frase, deve-se ir para outra linha e dar um novo parágrafo. Mas como fazer parágrafos? Coloque 2 dedinhos depois da pauta da folha. Escreva depois do seu dedinho a frase que desejar. Mas atenção! Todo parágrafo é seguido por letra maiúscula.